Nós vamos falar um pouquinho sobre as unidades para medir ângulo, que isso também vai ajudar a gente a resolver equações trigonométricas numa aula que a gente vai fazer daqui a pouquinho para você, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, quando você fala em unidades para medir ângulos, você tem duas unidades muito importantes aqui para a gente. A unidade graus, que a gente está importando lá da geometria, uma volta era 360 graus, não era isso? Meia volta é metade. Metade disso daí corresponde a 180. E um quarto de volta seria metade da metade. Metade da metade vai dar 90 graus, né? De repente você fica curioso, por que é 360? Na realidade isso daí é uma herança que a gente tem aí dos povos mais antigos que gostavam muito dos 60, né? 60 era um número importante por causa do número de divisores. Outro resquício que você tem é o seu próprio relógio, né? Quando você fala em 60 minutos, você está fazendo um grupinho de 60 que vira uma hora. Hoje a gente faria grupinho de 10, né? Seria mais prático por causa da nossa aptidão em trabalhar com sistema decimal e vírgula. Mas antigamente o pessoal gostava dos 60 e ficou isso daí historicamente para nós, né? E a gente até hoje trabalha com essa unidade em que a gente acaba se acostumando, né? Uma outra unidade importante, radianos, né? Só que radianos eu vou falar um pouquinho melhor para você. Como é que é a unidade de radianos? Presta atenção que eu vou construir para você o ângulo de 1 radiano aqui, ó. Eu vou fazer uma circunferência, não é? Estou segurando aqui, ó, o tamanho de um raio. E agora eu vou pegar esse raio e eu vou encostar ele aqui na circunferência, mas acompanhando a curva da circunferência, né? Então pronto, esse arco que eu acabei de marcar aqui, ó, ele está acompanhando aqui a curvatura, ele mede quanto? Um raio, não é isso? Se você medir, se você ligar ele aqui no centro da nossa circunferência, você vai formar um ângulo. E esse ângulo aqui, por definição, vai ser o ângulo de 1 radiano. Tudo bem? Se eu fizer uma circunferência maior, vamos fazer aqui um exemplo um pouquinho maior, uma parte dela, não? Se eu fizer uma circunferência maior e eu fizer a mesma coisa que eu fiz com esse ângulo aí, o que vai acontecer? Você vai ter aqui um novo arco, que também será maior, não é isso? E a hora que você ligar esse pessoal aqui no centro da minha parte da circunferência, o que vai acontecer? Você vai formar um ângulo que é do mesmo tamanho que esse aqui. Então, por definição, esse ângulo aqui mede 1 radiano. Não depende do tamanho da circunferência. Se você fizer um pouco maior, o ângulo permanece o mesmo, né? Agora, interessante o seguinte, como é que seria o ângulo de 2 radianos? Seria o quê? Colocar 2 raios, 3 radianos você coloca 3 raios e assim por diante. Então, se eu fizer um exemplo com números, como é que ficaria assim, ó? Vamos pensar assim, eu tenho um arco, o meu arco mede quanto? Sei lá, chutando aqui um valor, 10 centímetros. E eu estou aqui numa circunferência cujo raio vale 4 centímetros. Quantos radianos eu vou ter nesse ângulo aqui, ó? Como é que você vai medir esse ângulo aqui em radianos? O que você tem que fazer? Você tem que ver quantos raios cabem dentro daquele arco. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? Ué, você concorda comigo que é só fazer uma divisão? 10 dividido por 4? Isso daqui vai dar quanto? Isso daí vai dar 2,5. Vai ser o quê? 2,5 radianos. Você que é um pouquinho mais craque, é um número adimensional e a gente coloca radiano só para lembrar que é um ângulo que a gente está medindo aí. Tudo bem? Daqui nasce então uma ideia, uma formulinha, né? Para você medir um ângulo em radianos, o que você vai fazer? Você tem que fazer uma divisão. E quem que a gente dividiu? Eu dividi o comprimento do arco pelo comprimento do raio. Então você divide o arco pelo raio. Para que você dividir um pelo outro, você vai ter a medida do ângulo em radianos, não é isso? Legal. Agora você imagina uma situação onde eu estou dando uma volta completa na nossa circunferência. Tem uma circunferência e eu vou dar uma volta completa. Saio daqui e dou uma volta inteira nela, não é? Eu vou andar um certo número de metros, centímetros, quilômetros. Quanto que eu vou andar? Eu vou andar o comprimento da circunferência. Lembra a formulinha do comprimento da circunferência? Era 2πr. Então, quer dizer, o comprimento do meu arco vai ser 2πr. E aí eu tenho que dividir o arco pelo raio.
Se eu dividir o arco pelo raio, o que vai acontecer? Você vai cortar. E aí a gente acabou de descobrir o ângulo em radianos de uma volta. Uma volta vai valer quanto? 2π. 2π radianos. Então é aqui que entra o π na unidade de radianos. Ele aparece na formulinha do comprimento da circunferência. Como eu cancelo o raio, se eu fizer uma bolinha, uma bola ou uma bolona, não importa, você sempre vai ter 2π como uma volta em radianos. Metade, metade você vai ter o quê? Metade do valor, vai ser π radianos. E 1/4 de volta é metade da metade, vai ser π sobre 2. Beleza? Então tá aí as nossas duas principais unidades, né, para a gente medir ângulos, graus e radianos, né? Também seria interessante a gente agora lembrar alguns ângulos importantes que a gente usa bastante em graus e em radianos. Minha pergunta, 60 graus, por exemplo, é um cara importante para a gente. Ele aparece lá na tabelinha lá do seno e cosseno da geometria. 60 graus vale quantos radianos? Será que você percebe que são unidades, elas são proporcionais? Quando uma divide por 2, a outra também divide por 2? Se elas são proporcionais, podemos fazer a tal da regra de 3. E aí vamos lá, a gente cria assim uma coluna graus, uma coluna radianos, não é isso? Vamos trabalhar em vez de uma volta, meia volta, porque assim os números ficam menores. Poderia falar 360 equivale a 2π. Prefiro falar 180 vale π. E 60 graus vai valer quanto? Vai valer x. Como é proporcional, eu faço então uma regra de 3. Multiplico em cruz e assim eu calculo o valor do ângulo em radianos. 180 vezes x, 60 vezes π. Passo 180 dividindo. Conclusão, acabamos de descobrir o ângulo em radianos, não é? Dá para você jogar fora esse zero, divide embaixo em cima por 6, vai dar π sobre 3. π sobre 3 radianos, 60 graus equivale a π sobre 3. Alguns ângulos importantes. A gente já sabe aqueles que eu coloquei, vamos escrever aqui os outros. O zero é importante, 30, 45, 60, 90, 180, 270, daqui a pouco você vai ver por que ele é importante, e o 360. Quem que a gente já conhece? 360 é uma volta, vale 2π. 180 é meia volta, vale π. O 90 é π sobre 2 e o 60 acabamos de falar que é π sobre 3. 45 é metade do 90. Então pega o π sobre 2, divide por 2. π sobre 2 por 2 vai dar π sobre 4. 30 graus é só fazer do 180 para cá, você divide por 6. Então dividindo esse cara por 6 vai dar π sobre 6. 0 grau, 0 radiano, só para lembrar que não tem aquela bolinha. E o 270 é só pegar o 90 e multiplicar por 3. Se eu multiplicar por 3, vai dar 3π sobre 2. Esses ângulos eu tenho que saber de cabeça, porque eles aparecem bastante aí nos nossos exercícios.